Eu sou Marlúcia Oliveira, eu sou a responsável pelo Radassa Esté Imersão no Hotel Fazenda. E nós já viemos, né, eu já venho há algum tempo conversando com vocês sobre esse encontro das mulheres. O que é uma imersão? Uma imersão é um mergulho, e onde eu venho convidando mulheres para mergulhar dentro de si mesmo. Quanto psicanalista que sou, eu gosto muito desses eventos onde nós podemos abrir o nosso coração e demonstrar realmente esse emocional que às vezes está tanto tempo guardado, onde nós somatizamos, né? Guardamos, somatizamos e vemos sofrendo. Mas para o evento eu venho trazendo aqui uma surpresa hoje. E eu consegui depois de muito tempo, gente, muito tempo mesmo. Eu venho tentando essa live com ela, já não é de hoje. E aí eu consegui com a doutora Alessandra Oliveira, minha amiga pessoal. Eu tenho muita honra, muito prazer em falar sobre isso, em falar que ela é uma amiga, uma mulher de Deus, uma mulher muito abençoada, que tem uma história incrível. E graças a Deus, a agenda dela estava aberta para esse evento. Então ela estará conosco nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2023, onde nós estaremos indo para a imersão Radassa Esté. A doutora Alessandra, ela vai se apresentar melhor, mas eu já quero dizer para vocês de antemão quem é essa mulher que eu tanto admiro. Ela é advogada, pós-graduada em Direito Previdenciário, não é isso? Direitos de Seguridade Social, Prática Previdenciária, Laboratório Criminal, entre outros. Ela tem uma vasta formação e agora ela está galgando outros horizontes. Então eu vou deixar para ela agora falar um pouquinho sobre quem ela é, de onde vem essa história. Eu tenho certeza que vocês estão um pouquinho curiosos em saber. Então, essa live está sendo gravada, esse momento, para que você possa compartilhar e criar força, ânimo e entender que Deus tem algo muito maravilhoso para a sua história. Você não tem uma raiz fraca, não, você tem uma raiz forte, independente da sua história. Quando Deus forma o homem, lá em Gênesis, Ele forma o homem do pó da terra e Ele sopra o fôlego de vida nesse homem. E ali o homem começa a se tornar uma alma vivente. Esse homem, ele é capacitado pelo próprio Deus a ter experiências e a se envolver e a dominar. Ele é capacitado, a realidade é capacitado pelo próprio Deus a dominar. Sabe por quê? Porque Deus soprou o fôlego de vida. Quando Deus sopra esse fôlego, Deus está falando para mim e para você que tem uma parcela, uma porção dele dentro de nós. Hoje nós entendemos isso como o Espírito Santo de Deus. Então nós somos capacitadas. Mulheres, você é capacitada. Então valorize a sua história. Vamos lá, apresentando a doutora Alessandra Oliveira, minha amiga. Em princípio, boa tarde. Como a doutora Marlúcia também me apresentou, me chamo Alessandra Oliveira, sou advogada. A minha história começa lá no Complexo, onde é a minha origem. E eu tenho muito orgulho de ter sido uma criança criada lá, com valores e princípios cristãos que fizeram toda a diferença na minha vida. Um amor à educação incondicional, e eu tenho ciência de que a única ferramenta geradora de transformação em sociedade é a educação, e por isso hoje estou advogada, por esse amor à educação. Claro que não é fácil, como o programa mesmo diz, a proposta Raiz Forte é uma pessoa que se formou debaixo de muito sacrifício. A Marlúcia é minha amiga pessoal e presenciou de perto todos os acontecimentos, inclusive. Eu me lembro que quando eu entrei na universidade eu tinha a fé
que era o principal. Inclusive Martin Luther King diz que ele dizia, né, que não é preciso que você veja toda a escada, é preciso apenas que você dê o primeiro passo. Então foi o que eu fiz. Eu dei o primeiro passo, acreditando em Deus e confiando de que com esforço pessoal, com resiliência, nós conseguiríamos atingir o que conseguimos até hoje. Não tenho vergonha de dizer que minha família morava num barraco. A situação era bem difícil lá, mas não faltou caráter, não faltou determinação, trabalho duro para que pudéssemos vencer. E aqui estou eu. Ou seja, né, comunidade. Uma doutora que veio da comunidade. Por isso que eu quis trazê-la para o Radassa Esther. Por isso que eu queria muito que ela participasse dessa imersão para mulheres. Vocês não têm noção do que vai acontecer naquele lugar nos dias 13, 14 e 15 de outubro, porque ela não vai contar a história, ela é a própria história. Eu costumo dizer que mulheres com a sua raiz, elas são a própria história, não é assim? Então, vindo desse ambiente tão humilde, né, pobre mesmo, como as pessoas falam, humilde, pobre, onde muitas possibilidades nos são negadas, muitas das vezes nós temos que ir atrás, nós temos que lutar. Então, mulheres, o intuito é lute, vá atrás. Como é que foi? Me conta um pouco mais sobre esse seu processo. Você veio de lá, uma família humilde, buscou os estudos, é professora? Sim, também. É professora de formação, hoje está advogando. O que você traz para mulheres dentro de uma questão do relacionamento abusivo? Porque o que a doutora Alessandra irá tratar no nosso encontro, na nossa imersão, é o relacionamento abusivo. É algo que, deixa eu ver aqui, eu anotei para não esquecer para vocês. No campo da proteção da lei em relação à mulher que sofre violência doméstica. Só, Alessandra, que eu queria não só deixar no campo da questão doméstica. Doméstica fala da casa, não é isso? Eu estou enganada. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dentro do relacionamento abusivo também como um todo, nessas duas vertentes, doméstico, mas também como um todo. Relacionamento abusivo com o outro, de amigos, enfim, também dentro disso. Então, o que é estar antes uma menina sem experiência, hoje uma mulher formada? Qual é a visão, qual é a ideia, o que você vai trazer pra gente lá naquela imersão? Fala um pouquinho, por favor. Em princípio, trazer toda a bagagem de experiência de observação, porque numa comunidade você observa muitas coisas, principalmente desse gênero, porque quando nós falamos de relacionamento abusivo, e aqui vai todo o meu respeito e solidariedade a mulheres que passam por essa situação. Muitas vezes a mulher, ela sequer sabe que ela participa de um relacionamento abusivo, porque é tão inerente, é tão comum, que ela acaba entendendo que o comportamento do outro é aceitável. Então, tendo dentro dessa linha em relação à experiência trazida no laboratório criminal, do qual fiz parte 2 anos, onde eu vi muitos casos desse, porque desde o comportamento, aquele muito sutil, até o comportamento de a gente chegar ao feminicídio, que é o que tristemente acontece. Eu estava lendo, inclusive, e eu vi que até 2022, em julho de 2022, parece que nós tivemos 31 mil, salvo engano, denúncias a esse respeito, de mulheres que passam por esse tipo de situação e ver na esfera da lei, né, ver nessa questão uma tentativa de proteção estatal à vida e à integridade e à dignidade dessa mulher. Então, a proposta, o que proponho a levar à imersão de mulheres, justamente é mostrar a elas
o que de fato é esse comportamento, porque nós viemos daquela tradição de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Exatamente. Exato. Só que a inércia social leva muitas mulheres, leva muitos homens a praticarem o feminicídio. Então, a sociedade, num contexto geral, ela também é responsável pelo que acontece a essa mulher. Ora, você se incomoda com o som alto de um vizinho, você vai lá e reclama. Mas os gritos de uma mulher pedindo socorro e ajuda é briga de marido e mulher que ninguém mete a colher. Olha a comparação, né? Olha o que você traz de sério. Vocês estão entendendo, meninas? A importância disso. Um som alto incomoda mais do que os gritos de uma mulher que está passando por uma situação difícil dentro da sua casa. E interessante quando você fala de dores, porque isso é uma dor. Na clínica psicanalítica eu encontro muitas mulheres. E quando elas chegam, quando elas tomam coragem para buscar ajuda, para tratar o seu emocional, é um misto de medo, de pânico, mas de culpa. Elas se sentem culpadas por elas estarem sofrendo aquilo. Então, não, ele não é culpado, a culpa é minha. É feito um trabalho psicológico tão forte, tão intenso, que para você trabalhar, desenvolver uma nova forma de pensar é muito difícil. Mas o primeiro passo já foi vencido, que ela procurou ajuda. Sim. Então, quando você traz esses dados aí, de 2022, geralmente é quem fez a denúncia, fora os casos que nem chegam a serem de fato denunciados. Inclusive, eu, dentro ainda da questão do laboratório criminal, na época nós tivemos acessos a casos assim como este, de mulheres que o marido botava de castigo. Ele falava, olha, hoje você não vai dormir a noite toda. E a mulher era obrigada a virar de rosto para a parede e ficar em pé lá a noite toda sem conseguir dormir. E porque a característica maior desse abusador é ele tirar essa mulher do núcleo da família e de amigos e isolar. E o clássico é dizer assim, eu estou fazendo isso porque eu gosto de você. Porque não há ninguém mais importante do que eu. Porque ninguém vai te amar como eu te amo. Como que eu posso dizer? É um cuidado. Ele está se escondendo, é como se se escondesse atrás de um cuidado, de um amor, de um agrado, de uma generosidade, de um gesto de carinho. Porque o que você ouve muito das mulheres é exatamente isso. Elas voltam, inclusive, porque quando criam coragem de sair, ele vai lá todo romântico, pede desculpas. É um narciso, né? Então, aquele ciclo da violência, ele não se finda exatamente por isso. Porque ele fica bonzinho, ele traz flores, ele dá chocolate, ele cerca ela de atenção e ela acha que ele vai mudar. E ele não vai mudar. Fatalmente, aquela mulher vai passar por novas situações que a traumatizarão o resto de sua vida. Ufa, a gente perde até o fôlego. É muito importante, é muito importante. Vamos lá. Respirando, porque o assunto é pesado, é muito pesado. Eu vou deixar um recado para você que está assistindo aqui, você que está sofrendo com isso, está passando por essa situação e já percebeu, porque muitas ainda não se atentaram para a gravidade, não perceberam, estão ainda nessa questão do romantismo. Você que já percebeu, procura ajuda, se fortaleça. Aí talvez ela pergunta, mas e agora? O que eu faço? Se eu for embora, ele pode me matar. Se eu ficar, qual é a minha atitude? Vou falar quanto clínica psicanalítica. Você precisa se fortalecer, emocionalmente falando. Você precisa começar a fazer um trabalho olhando para dentro de você, um trabalho de fortalecimento psicológico, mental, emocional. É aquele fortalecimento, doutor, eu não sei se você vai me pontuando também,
mas de enxugar as lágrimas. Já chorou? Chora tudo que você tem que chorar. Mas enxuga as suas lágrimas, se olha no espelho e começa a fazer algumas perguntas chaves para você. Eu gosto muito da terapia do espelho. Amo a terapia do espelho. Porque é quando você se encara, quando você olha para você, e você vai começar a enxergar algo que talvez você nunca viu. Então a terapia do espelho, você vai olhar para esse espelho, claro, logicamente, quando não tiver ninguém por perto, as crianças já estão na escola, esse homem não está em casa, essa pessoa não está em casa, que pode ser uma outra pessoa, não só o marido. E aí você vai começar a se fazer algumas perguntas chaves. Se você merece, quem é você, comece a se perguntar. Você é a sua melhor amiga nesse momento, porque nessa altura do campeonato ele já tirou todas as suas amizades. Exatamente. E geralmente ele trabalha dessa forma, né? O abusador ou a abusadora, se for algum parente, vai tirar todo mundo de perto de você para que ele tenha mais liberdade para agir e dominar. Sim. Ai, meu Deus, é sério. Me diga uma coisa, nós temos leis a respeito disso. Sim. Primeiro, como essa mulher consegue chegar perto dessa lei? Essa lei funciona, você que está lá dentro, né, dentro desse ambiente. Como essa lei age a favor desta mulher? Quais são essas leis? Eu reconheço que nós avançamos muito, porque historicamente falando, você vai ver que a mulher lutou para votar, lutou para ter direito à herança, lutou para ter autonomia para assinar algum contrato. Então, a luta da mulher, ela é histórica. Então, eu acredito que nós avançamos sim. Lógico que existem melhoras a serem feitas. Uhum. Essa mulher hoje, ela tem a medida protetiva, que em situações graves, o juiz, em 48 horas, ele pode analisar a questão do caso a caso. É claro que muitas mulheres às vezes chegam, mas doutora, um papel vai ser o suficiente para frear essa pessoa, mas eu seria muito irresponsável dizer a essa mulher que não adiantaria. Normalmente eu aconselho, faça, denuncie, porque através da denúncia é que as coisas vão evoluindo. Nós temos também as delegacias especializadas no atendimento à mulher. A própria lei dispõe que essa mulher, ao chegar, que ela seja preferencialmente atendida por uma outra mulher, mas preferencialmente não significa que... Ah, sim, eu já ia levantar o meu dedinho aqui e perguntar, porque eu sofri um assalto na delegacia. Eu vi uma mulher chegando num estado deplorável e ela ali do lado, chorando, falando. Sim. Isso acontece muito. Inclusive, eu estive na delegacia para acompanhar um cliente e era a única coisa que nos dividia era um tapume, né, que ficava ali. Então, dividia eu e o meu cliente e a mulher relatando um histórico de violência doméstica, sendo atendida por um policial. Por um policial. Isso. Então, enquanto estávamos aqui registrando o boletim de ocorrência, fazendo o registro, ouvíamos o relato da mulher que estava fazendo a denúncia. O próprio policial ficou calado, ele ouve aquele silêncio em respeito à situação. A minha vontade era ir lá falar com ela, mas entenda que para ela ter chegado até ali, foi uma decisão muito pensada. Então, se ela suspeitasse que terceiros estavam ouvindo o relato que ela corajosamente se propunha a fazer, se dispôs a fazer, eu não quis invadir a privacidade dessa mulher. Mas, normalmente, é o que acontece. Então, eu sempre aconselho que procurem as delegacias especializadas no atendimento à mulher, para que faça esse registro. Tenha coragem de denunciar, peça socorro, peça ajuda. Eu me lembro de uma vez que em audiência, em crimes de menor potencial ofensivo, que é o juizado especial criminal,
existem crimes que são condicionados e incondicionados à representação da vítima. Então, quando ela chegou ali, aquela mulher chegou ali, e lá tinha o suposto autor do fato, e é suposto porque ali não tem julgamento de mérito. Então, ele é tratado dessa forma naquele ambiente. Ela retirou, não a queixa, mas ela abriu mão da representação. Quando o homem, nesse caso era um homem, saiu, ela continuou na sala, e eu já percebendo que tinha alguma coisa estranha ali, porque o comportamento de medo e nervosismo não era normal. Aquela mulher, quando ele saiu, ela criou coragem e disse: doutora, ele me tirou a força do abrigo. Eu não ia abrir mão da minha representação. Eu ia tocar à frente essa questão, mas eu fui tirada a força de dentro desse abrigo e eu não sei o que fazer. Imediatamente foi acionado o Ministério Público para que tomassem todas as medidas necessárias para a proteção dessa mulher, resguardando a dignidade dela enquanto mulher. Porque quando a gente olha para a Constituição, a gente tem o princípio basilar, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que vem derivado justamente dos horrores da Segunda Guerra Mundial em relação à humanidade. Então, quando a gente olha essa questão, principalmente em relação à dignidade da mulher, eu digo: tenha coragem, peça ajuda, denuncie, e os familiares e amigos próximos não se mantenham inertes, porque possa ser que amanhã depois chegue a triste notícia que é tão amplamente divulgado nas mídias sociais. Mais uma mulher morre vítima de um abusador. Então quer dizer que, deixa eu ver se eu entendi bem, né? A Segunda Guerra Mundial trouxe uma abertura, para que se pudesse... A Segunda Guerra Mundial, ela trouxe a ideia da valorização da dignidade. Sim. Tá? Abriu-se aí a porta para os direitos humanos, pelo simples fato de ser humano, ser pessoa. Sim. Então, a Constituição, ela abraça, a Constituição de 88, ela abraça essa ideia de dignidade. E quando fala da mulher, aí fala-se da dignidade da mulher pelo fato de ser mulher. Entendi, agora ficou mais claro. Então vamos lá, meninas. Já que nós estamos falando, o assunto pesou. Eu sei que você está aí já imaginando, pensando. E aproveita que nós estamos em setembro, que fala sobre a questão da proteção, do anúncio contra a ideação suicida. Olha nos olhos. Vamos aprender a olhar nos olhos das pessoas? É algo que eu gosto muito. Eu gosto de conversar olhando nos olhos. Quando você olha nos olhos, você consegue captar muita coisa, né? É verdade. Na clínica, então, quando começa a desviar o olhar, eu falei, mas aí eu deixo. Mas aprenda a olhar nos olhos de alguém e ali você vai conseguir ler, você vai conseguir ver os sentimentos, vai conseguir ajudar muita gente. Então, esse mês de setembro é o Setembro Amarelo, onde nós estamos falando sobre a conscientização a respeito do suicídio. Muitas mulheres vão tentar essa via por conta do tamanho sofrimento que elas vivem em casa. Então, se você ouvir um grito, talvez não seja uma música tocando, mas seja um filme de terror acontecendo. Voltando para nossa imersão, vamos dar uma relaxada, porque, ulala, a imersão que vai acontecer agora em outubro, com a ilustre presença da minha amiga doutora Alessandra. Doutora Alessandra, o que você pretende levar pra gente lá no Hotel Fazenda, onde, mulheres, nós teremos a participação da palestrante Natália Oliveira. Ela vai estar abrindo a sexta-feira. Nós vamos começar as palestras na sexta-feira, sábado pela manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo pela manhã. E mais algumas surpresinhas que vocês... Quem já foi na imersão já sabe que nós temos surpresas muito bacanas, a altura de nós mulheres. Então a Natália Oliveira, ela vai estar abrindo na sexta-feira à noite uma palestra impactante, que eu já estou ciente, ela já me passou alguma coisa,
Vai ser forte, vai ser muito forte. Pastora Elis Pinheiro, dentro da área da libertação e cura. Deixa eu te falar uma coisa, nós não tratamos só da questão física, mas também da questão espiritual. E a doutora Alessandra, ela é diaconisa. Ela é diaconisa da Igreja Batista, né? Então, nós também falamos dessa coisa do espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito, nós precisamos andar em harmonia. Doutora Elis Pinheiro, pastora Elis Pinheiro vai estar lá conosco, com uma palestra também maravilhosa sobre libertação e cura. Eu, Marlúcia Oliveira, falando sobre psicanálise, saúde emocional e inteligência emocional. O tema dessa imersão é inteligência emocional. Então a gente precisa ter inteligência até para denunciar. A gente não vai sair por aí denunciando a torto de qualquer forma. A gente tem que ter inteligência, pensar. É dessa forma que as mulheres vão galgando outros patamares. Então não faça as coisas numa impetuosidade diante de um desespero. O desespero vem, ele vai passar. É igual a ansiedade. Quando você respirar fundo, você vai começar a oxigenar o seu cérebro. Respira, oxigena o cérebro e ali você vai começar a pensar sobre. Eu sempre falo para as mulheres que me procuram, as pessoas que me procuram na terapia. Você precisa oxigenar para começar a pensar. Aí você vai começar a agir com inteligência. Então eu estarei lá falando sobre inteligência emocional. E a Alessandra, a doutora Alessandra, falando sobre essa área do relacionamento abusivo. O que você vai trazer pra gente? Pergunta que não quer calar. Porque não vai ser pesado assim não, gente. Respira aí. O que você vai trazer pra gente? Assim, ó, cuidado com o spoiler. Não pode falar muito, porque também tem umas surpresinhas. O povo tem que ficar curioso pra estar lá com a gente. Trazer a essas mulheres o próximo passo, através da descoberta, como fazer, de que modo fazer, como a lei protege, quais são as garantias constitucionais dessa mulher de proteção, qual é o dever estatal através do pacto social. O Estado tem a obrigação com essa mulher, o dever de segurança e cuidado, tão cerceado ultimamente. Então, nós vamos trabalhar em cima disso, a partir de agora, o que vai acontecer. Aí eu deixo para o evento, não abrir tanto assim. Gente, eu amo quando fala assim, pacto social. Eu gosto. Eu gosto porque esse pacto começa aqui, ó, entre eu e você. Começa aqui, ó, em nós, aqui, ó. Esse pacto tem que começar aqui. Vamos parar de cobrar as esferas muito altas. A gente tem que começar aqui. Então, quer dizer que você vai falar sobre esse universo aí de como buscar, de como... Mas também o relacionamento abusivo também acontece entre colegas de trabalho. Sim. Você vai trazer essa ideia pra gente, esse assunto, como agir também dentro de um ambiente de trabalho. Sim. O chefe que tá ali perturbando, aquela coisa... Gente, eu falo mesmo, porque tem chefe que não é mole não, abusa, é abusador. O assédio moral, o assédio sexual no ambiente de trabalho, porque as mulheres relatam muito isso, inclusive, também será trabalhado lá na imersão para a mulher. Beleza, então pra gente terminar aqui, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A pessoa que está passando por esse evento, por esse momento, ela precisa de orientações e nós vamos trazer essas orientações, beleza. Agora, quem é que está convivendo? Por exemplo, uma parentela, amigos que estão observando isso. O que a gente faz? Porque, geralmente, né, as pessoas falam assim, poxa, mas se eu falar... Porque aquela história do briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque no final ela vai lá e tira a queixa. E aí a gente fica de cara grande, muito grande. Que aí a gente vê os dois passando de beijinho e abraço. Só que aquele beijinho e abraço custa caro às vezes, né? Mas o que nós podemos fazer observando esse ambiente tão tóxico?
Eu costumo dizer que o relacionamento abusivo são os abusos cometidos, quando eu passo por cima de você. Agora o tóxico já entrou nos meus poros, nas minhas células, já me traz uma doença. Eu já fico doente, eu não como, não durmo. E aí isso também acontece com quem está ali vendo a situação. Que talvez fique de mãos atadas. Como? O que eu posso fazer? A primeira coisa é não excluir essa mulher. Não se encher de amá-la. Ela precisa se sentir amada, essa pessoa precisa se sentir amada. E essa ideia de retirar a queixa, isso mudou um pouco. Não está mais assim, não há tanto essa facilidade, tá, para uma inovação legislativa a esse respeito. Então não é tanto assim, inclusive porque muitas mulheres retiravam a queixa justamente porque eram coagidas a agir dessa forma. Então nós tivemos uma inovação legislativa a esse respeito, que eu vou tratar disso lá no evento, inclusive, mostrando essas mulheres que têm uma opção, né, tem uma porta de esperança aberta. Mas na ideia da composição familiar que você tá trazendo, a família precisa estar ali perto, apoiar, porque o que a pessoa precisa entender é que muitas vezes a mulher não sabe que está num relacionamento desse. A pessoa ela nem sequer desconfia de que ela de fato sofre violência, porque é disfarçado de um amor, de um romantismo, de envolver a mulher ali. Não, eu quero que você fique só pra mim porque só eu te amo. Eu ouvi um relato uma vez de uma mulher, ela dizendo exatamente sobre isso. Ela me confidencializou exatamente isso, que o companheiro dela, ele dizia: quem vai querer uma mulher como você, com filhos? Quem mais te ama? Só eu te amo. Você tem que ficar aqui. E esse mesmo homem, ele pegava todo o salário dela e dizia: não, você precisa entregar tudo nas minhas mãos, porque só eu sei administrar a sua vida, só eu sei cuidar da sua vida, você não sabe se cuidar. Então, muitas vezes a mulher não enxerga, a pessoa não enxerga. Então há que se ter paciência com essa mulher e ser mostrando para ela. O que não pode acontecer é eu, como familiar, eu como amigo, perceber e me manter inerte à situação daquela mulher. E isso não pode acontecer. É por isso que o índice de feminicídio é tão alto, porque o que cerca essa mulher, né, toda aquela composição familiar, aquele núcleo de amigos, eles vão se mantendo inerte, até que se tenha a fatídica notícia, infelizmente, que mais uma mulher se foi vítima de violência. É verdade. Você está certíssima. Eu também tenho atendido algumas mulheres assim, e você vê que um homem, né, geralmente um relacionamento narcisista, a primeira coisa que ele faz é cercá-la com todos esses mimos. Ele alimenta uma fantasia de homem ideal. Sim. A pessoa, o príncipe. Ai, vocês estão proibidas de verem essa história de príncipe, porque ele vem com essa idealização de que eu sou o seu príncipe. E ela trabalha, estuda, daqui a pouco ela não está mais trabalhando, ela não está mais estudando e fica dentro daquele universo lindo, sendo presenteada a princípio. E o que aconteceu com uma das mulheres ao qual eu atendi? Ela saiu do trabalho, claro, porque ele estava suprindo todas as necessidades. Ela não precisava trabalhar, ele queria vê-la linda. Então a história geralmente se repete: você vai ficar linda pra mim, vá ao salão de beleza, e ele paga todas as suas contas, e você vai se permitindo dentro desse encantamento, dentro dessa fantasia. Mas por que isso acontece? Por conta geralmente de uma infância onde você não teve esse tratamento afetivo. Então a afetividade, doutora Alessandra, ela vai trazer muitas questões lá na frente. Sim, porque quando... se você me permitir, inclusive, eu, enquanto estudante de direito,
Nós estávamos na biblioteca da faculdade estudando, eu e mais 2 companheiras, 2 amigas de classe, estávamos estudando, inclusive era a semana de prova. De repente, o marido de uma delas invade a biblioteca para se certificar de que não havia nenhum homem estudando junto com essa mulher. Inclusive, algumas dessas colegas me relataram que o marido não suportou o sucesso profissional enquanto advogadas, né? E infelizmente eles tiveram que terminar o relacionamento porque ele não soube lidar com essa questão. O casamento era uma competição. No caso, ele supria tudo, ele cuidava de tudo. Então, quando a dona de casa decidiu de uma outra forma, o marido não suportou essa decisão e não ficou. Então, assim, mas para você ver que ele já era um abusador antes, ao ponto de invadir uma biblioteca para se certificar de que ela não estava com ninguém, aquele relacionamento já era um relacionamento abusivo. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem a tendência de dizer que essas coisas acontecem às pessoas que são menos esclarecidas. Não. É exatamente o contrário. Muitas vezes, mulheres inteligentes, bem-sucedidas, mas que não percebem pela sutileza. A afetividade, né? Ele se torna o grande pai delas. É aquele quem cuida, que zela, que protege, que ama mais do que todo mundo. Bom, então é isso. É um prazer te receber, um prazer tê-la conosco lá, comigo nessa imersão. E logo a gente vai estar trazendo a pastora Elis Pinheiro também, para que vocês possam conhecer um pouquinho do trabalho dela quanto mulher na área de libertação e cura, tá bom? Aguardem aí. Alessandra, muito obrigada. Doutora Alessandra, né? Tenho que me dirigir a ela dessa forma. Doutora Alessandra, muito obrigada. É um prazer. Sempre que eu precisar, eu posso te acionar para tirar algumas dúvidas relacionadas, porque a gente trabalha muito com mulheres e elas têm várias dúvidas relacionadas a leis, onde elas podem ir, onde não pode, questão com filhos, enfim, né? Divórcio, mulher tem várias questões. Posso te acionar? Como psicanalista, será um prazer recebê-la. Então, gente, é isso. Imersão Radassa, terapia para mulheres, tema inteligência emocional, dias 13, 14 e 15 de outubro, no Hotel Fazenda Montanhês. Nós estaremos lá com mulheres magníficas nesse naipe, tá? Você será muito bem-vinda, fique à vontade para nos procurar. Chama lá no link. Até a próxima.